pré-candidato Júnior Marabá, aqui no estúdio da Rádio Mundial FM. O primeiro tema é saúde. Já disse aqui em algumas ocasiões, e há muito tempo o Brasil sabe que a saúde pública, infelizmente, passa por sérias dificuldades. Apesar de termos aí na nossa Constituição ser um direito do cidadão, o sistema de saúde hoje não atende à demanda. A gente vê inúmeros casos de pacientes que acabam ficando muito tempo nas filas e alguns, infelizmente, até perdendo a vida. Então, dentro do tema saúde, a gente pergunta ao pré-candidato Júnior Marabá: como é possível organizar e promover a saúde pública de uma forma que atenda às necessidades da população no município? Boa tarde, Júnior Marabá. Boa tarde, Jota. Boa tarde, pessoa. Boa tarde a todos os integrantes da rádio. Eu quero aqui cumprimentar a todos os ouvintes nesta tarde de hoje. E, bom, Jota, quando a gente fala de saúde, já lembramos do hospital. E o porquê Luiz Eduardo Magalhães não tem hospital. E como eu disse, se o motivo for apenas por falta de vontade política, eu garanto, vamos construir hospital. Mas se a 8ª economia da Bahia não pode construir hospital, cidade alguma nesse país pode. Agora, o que é triste é presenciar essa política antiga, onde todo ano de eleição se constrói um hospital. São 16 anos com as mesmas promessas e com os mesmos políticos, brincando com a vida das pessoas. E, Jota, independente do hospital, eu acredito que podemos pensar além para Luiz Eduardo. Por exemplo, quem são os mais prejudicados com problema de saúde? São as crianças e os idosos. Vamos investir em postos de atendimento segmentados. Um posto de atendimento infantil, posto de atendimento ao idoso. A ideia é ter pediatras e geriatras de plantão 24 horas, prontos para atender urgências e emergências infantis da melhor idade. Outra coisa, Jota, apesar de Luiz Eduardo ser uma cidade de aproximadamente aí seus 100 mil habitantes, não tem banco de sangue. No caso de um acidente, onde um cidadão, uma cidadã com hemorragia grave, até ela ser transferida para Barreiras, ele teria ali poucas chances de sobrevivência. Então vamos criar um banco de sangue de Luiz Eduardo Magalhães, viabilizar campanhas de doações de sangue, vamos pegar o problema e resolver. Vamos analisar também outra situação, o Hospital e Maternidade de Lene de Sá. Dizem que funciona como hospital, mas o de Lene de Sá não passa de um posto de saúde sem estrutura alguma para atender a população. Não dá para admitir que um posto que faz cirurgia com pacientes com infecção é onde também atende maternidade. Vamos buscar a ampliação e soluções sábias com capacidade técnica e não política. E, Jota, eu sei que precisamos fazer muito pela nossa cidade, mas existe algo na vida de todos nós que ficamos à mercê de políticos, que é a saúde das nossas famílias. Tem coisa pior que humilhar um político para conseguir uma consulta, um exame na prefeitura, e muitas vezes não conseguir porque não conhece um político, um vereador? Tem coisa pior que esperar uma cirurgia por meses, ou até mesmo anos, sem expectativa alguma? Ou ficar na fila da UPA por horas com o filho passando mal, com 40 graus de febre? Ou ver um familiar ser encaminhado com urgência para Barreiras, sem saber se lá vai ter leito ou não? Ou esperar ter uma expectativa de o que vai acontecer se mandar para Salvador? A saúde é prioridade. As soluções serão concentradas aqui, sem depender de grandes polos como Salvador ou até mesmo Barreiras. Nossos casos de cirurgias e emergências serão resolvidos em nossas cidades. Vamos chegar junto, resolver o problema e, além disso, eu garanto, nunca mais usarão discurso de construção e hospital em ano de eleição em nossa cidade. Ok, pré-candidato Júnior Marabá, muito obrigado. Mudando de tema, vamos falar sobre meio ambiente. Um meio ambiente agradável, Júnior Marabá, contribui também aí para a qualidade de vida e, consequentemente, na redução e prevenção de doenças. No entanto, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, nós temos aí diversos problemas ambientais, né? E eu pergunto ao senhor, quais os principais problemas ambientais que percebe existir no município e quais seriam as possíveis soluções? Pô, Jota, o meio que vivemos em nossa cidade vem sendo de uma certa forma aí esquecido pela gestão. Infelizmente convivemos com uma cidade sem limpeza urbana de qualidade, com um lixão a céu aberto, sem arborização nenhuma, com total falta de planejamento de crescimento territorial, que vem ocorrendo aí de uma forma, vamos falar, desenfreada.
Luiz Eduardo é uma cidade totalmente desassistida. Sonhamos em ter um portal de entrada em nossa cidade, com arborização, jardins, flores. Tem uma cidade inteira. Eu falo assim, nossa cidade inteira, se você for pegar, Jota, os nossos canteiros não tem árvores. Até nas nossas praças, nas nossas avenidas. Então não se tem devidos cuidados. E quando tem alguma ação, vão falar de poda. Fazem apenas poda e tem que ter um motivo grande para isso. Por exemplo, na época da BR Farm Show. Aí poda tudo, fica aquela coisa mais organizadinha. E é para vender uma cidade que não existe para quem tá vindo de fora. E outra época que começa também a se atentar mais para essas podas é em época de eleição municipal, que a gente sabe o intuito que vem disso. Então não colhemos hoje também frutos de ações responsáveis pela primeira gestão. Se houvéssemos iniciado um parque florestal, hoje teríamos um passeio para nossas famílias, com um pequeno lago, com uma sombra gostosa, um ambiente bom, onde poderíamos realmente curtir com a nossa família, com os nossos filhos. Mas nunca é tarde para iniciar um projeto produtivo, eficaz e técnico. Juntamente com os profissionais da área técnica e ambiental, elaboraremos um projeto de começo, meio e fim, onde se iniciará com suas primeiras ações no primeiro ano de gestão, e não um ano de eleição sem nenhum planejamento, como é costumeiro se fazer isso no nosso país inteiro. O que a gente quer é acabar com essa forma de fazer política. Vamos fazer da nossa casa um grande jardim. Luiz Eduardo é a casa que nós escolhemos para morar. Será cuidada com carinho e atenção, porque hoje respiramos um lixão a céu aberto e comemos poeira 24 horas. Isso afeta a todos nós, a todas as nossas famílias. Então o que queremos é viver num lugar melhor, viver bem. O meu filho nasceu aqui, o meu Davizinho, ele está com 1 ano e 9 meses por aí. E tem o meu outro sobrinho de 1 ano e 10 meses e o meu outro sobrinho que tem 9 meses. E às vezes eu tô com meus irmãos no final de semana, pensando em levar eles a algum lugar para passear. A gente fica numa situação que o lixão é no nosso bairro. Hoje você vai querer um lugar para passear em paz, você não pode passear porque não tem uma praça gostosa, a falta de segurança pública toma conta. Então o que a gente tem que fazer é da gestão na nossa cidade. Precisa de pessoas que se preocupem com o futuro da cidade, onde vão criar seus filhos e netos. Então pessoas o quê? Que vão viver aqui, que tem projetos de vida na cidade. Tá ok, pré-candidato, muito obrigado. O senhor comentou aí durante a resposta à pergunta sobre meio ambiente, né, sobre a falta de segurança nos locais públicos, especialmente nas praças. O problema de segurança que, infelizmente, é um problema que está arrasando com o nosso país, né? Temos grandes exemplos aí em muitas capitais e, infelizmente, o problema aí da falta de segurança também chegou ao interior, às pequenas cidades. No entanto, nós temos alguns exemplos aqui no Brasil de cidades que já estão conseguindo superar essa grande crise. Eu tenho colocado até, inclusive, que no século passado nós tivemos uma grande crise que foi a crise da falta de alimentos, né? Muitas famílias, muitas pessoas acabaram morrendo de fome aqui no Brasil. Uma crise muito recente, diga-se de passagem. Hoje nós passamos por uma outra grande crise. É a crise da segurança pública. Falta segurança. Mas alguns municípios vêm conseguindo demonstrar que é possível resolver esse problema. Hoje o Brasil aí sustenta o título, um lamentável, né, título de país com o maior número absoluto de homicídios do planeta. Mais de 10% dos homicídios do mundo acontecem no país. Hoje, Luiz Eduardo Magalhães registrou aí o 34º homicídio. Se a gente levar em consideração aí os números e os padrões estabelecidos pela ONU, vivemos em uma verdadeira epidemia de homicídios, o que é preocupante aqui em nosso município. Precisamos falar também da segurança nas praças, precisamos falar da segurança nas ruas, precisamos falar aí da segurança para o cidadão que até mesmo dentro da sua casa, muitas das vezes, acaba sofrendo aí com a ação dos marginais. Dentro do setor segurança, eu pergunto ao senhor Júnior Marabá, o que fazer para reduzir a criminalidade e tornar o município de Luiz Eduardo Magalhães mais seguro? Jota, esse é um problema que vem preocupando muito todos os moradores de Luiz Eduardo. Estamos presos em nossas casas, presos em nossos comércios, e a criminalidade só vem tomando conta da nossa cidade. Infelizmente, essa velha política não se importa com o que a sociedade está passando, e sim com interesses pessoais e financeiros.
São poucos os políticos que investem em educação, porque tem medo de um povo esclarecido, e enquanto não se investir em educação, jamais teremos um melhor desenvolvimento social de oportunidade para combater a criminalidade, Jota. Não se pode apenas analisar o combate de uma forma punitiva, mas também preventiva. Melhor prevenir a criminalidade antes que ela aconteça, do que depois que ela acontecer e punir. Imagina um jovem com duas situações na vida. A primeira, ele teve oportunidade na vida e se tornou um fruto de bem na sociedade. E a segunda, onde este jovem não teve oportunidade, foi recrutado pela criminalidade e ele mesmo te assaltou ou fez um mal à sua família. Vamos lá, você pode puni-lo, certo? Mas me responda, não vale muito mais a pena impedir que ele cometa esse crime? O primeiro passo para consertar o futuro é trabalhar no presente. O maior investimento de combate à criminalidade é na educação. Somente assim você pode prevenir o aumento da criminalidade. O segundo é não apenas se preocupar em atrair novas indústrias e comércios como os políticos já estão prometendo, promessas infundadas, e sim dar manutenção aos que já estão aqui. Pois se estivéssemos com apenas as nossas empresas que já estão instaladas no município, com potencial de contratação, não estaríamos no caos que estamos vivendo. E o terceiro é ter um melhor investimento nas guardas municipais do nosso município. Destinar investimento em cursos, treinamentos, onde passarão a possuir poder de polícia para combater a criminalidade. Além disso, eu vejo o quê? Detalhes do nosso município que peca. Temos um crescimento territorial desenfreado, de difícil locomoção e uma cidade escura com uma iluminação pública precária. Eu imagino em responsabilidade de gestão onde precisa entender que não dependemos de esperar um Estado do governo estadual falido para nos dar condições de salvaguardar nossas famílias. Como eu sempre digo, o governador não mora aqui, então a segurança pública é responsabilidade do município e do prefeito, não do governador. Vamos trabalhar porque sonhamos em dias melhores, onde nossas famílias possam passear nas ruas em praça, onde nossas famílias possam caminhar nas ruas com nossos filhos, onde possamos colocar aquela velha cadeirinha na porta de casa no final da tarde, onde sonhamos em poder curtir nossa cidade, porque vivemos com receio e medo, presos nas nossas casas, diante de um cenário que quando acessamos os blogs pela manhã, Jota, a gente se depara com um caos social que parece mais um filme de guerra. Tá ok, pré-candidato Júnior Marabá, muito obrigado. O senhor colocou aí que uma das formas de resolver o problema da criminalidade é com uma educação. Isso é claro, né? Isso já está mais do que provado. A educação é tão importante que ela é colocada como um direito fundamental, né? Ela contribui para o desenvolvimento do país, mas acima de tudo ela contribui para o desenvolvimento do cidadão. A partir da educação, o cidadão começa a ter mais acesso, uma facilidade de acesso a muitos outros direitos. Um cidadão bem educado, ele compreende o mundo de uma outra maneira, né? Ele tem mais oportunidade de conquistar um emprego e assim mudar a sua vida e a vida da sua família. Embora conste como prioridade na Constituição da República e no ordenamento jurídico brasileiro, o que vimos atualmente são professores desmotivados, analfabetos funcionais, escolas sem a devida estrutura e, infelizmente, algumas em situações aí precárias, e um sistema educacional duramente criticado. Eu pergunto ao senhor Júnior Marabá, sabendo da importância da educação e do atual quadro crítico em que se encontra, o que o senhor pensa sobre a educação em Luiz Eduardo Magalhães? Jota, não se constrói uma nação forte e sustentável sem educação. Isso é loucura. Vivemos a ignorância por achar que é caro investir em educação. Aí a ignorância que a gente vive custa uma desigualdade social. Semana passada tivemos manifestação dos estudantes da rede estadual por terem de limpar os banheiros das escolas, entre outros serviços que tiveram de estar fazendo, onde o Estado não estende a mão e o município não faz nada. Será que realmente é caro investir em educação? Ou não se investe por falta de vontade política e por tratar de algo que terá um retorno visível de 15 anos, onde os agentes políticos querem um retorno imediato para se promover? Enquanto a prioridade for a política e não o nosso povo, nossa terra, o lugar que a gente vive com nossas famílias, continuaremos na escuridão, baseada em promessas infundadas. Eu imagino como será o Brasil e a Luiz Eduardo Magalhães que eu quero viver daqui 10, 15, 20 anos. Aí sim eu vejo um retorno mais social e não político. Daí é onde, insisto, não precisamos de políticos e sim de pessoas comuns que buscam não
apenas um projeto, mas também participar de uma luta para dar uma melhor qualidade de vida para nossa família. E vejo que Luiz Eduardo tem um grande potencial econômico e de profissionais qualificados para isso, para desenvolver uma educação pública de qualidade, onde basta apenas a vontade política de buscar melhorias para o professor com retomada de diálogo sério e justo, onde o chefe do executivo não passe de um mero executor diante da gritante necessidade da educação do nosso município. E com o direito dos professores sendo assistidos junto ao sindicato com a construção de prédios próprios para melhor atender e adequar as necessidades da faixa etária educacional. Eu tenho certeza com o sonho de ver nossas crianças colocarem a mão no peito e cantar o hino nacional. Pois eu imagino na educação, também além disso, com incentivo maior no ensino à ética, à moral e buscar o quê? Melhorias para o nosso ensino. Eu imagino as crianças hoje estudando em tempo integral, o jovem tendo curso preparatório, tendo oportunidade de buscar uma melhor qualidade de vida. Assim construiremos o quê? Ao longo do tempo uma nação forte e sustentável. E Luiz Eduardo Magalhães, com certeza, com desenvolvimento social e econômico forte e consolidado no cenário estadual e federal. Vamos buscar o que já deu certo. Em Mato Grosso, por exemplo, a gente tem Lucas do Rio Verde, tem Nova Mutum, que são exemplos de educação básica para o Brasil, para implantar em Luiz Eduardo. Essa educação é diferenciada para os alunos da nossa cidade. Então, o que a gente tem que fazer é se preocupar, lutar, vestir a camisa, buscar soluções, não ficar arrumando desculpas em meias conversas, porque somente assim a gente consegue mudar o futuro, é trabalhando no presente, Jota. Tá ok, Júnior Marabá. Educação e cultura caminham juntas. E aqui em Luiz Eduardo Magalhães, até por ser uma cidade nova e que atraiu aí pessoas de diversas partes do nosso país e até do mundo, nós temos aqui uma grande soma, né, de costumes e tradições, né? No entanto, a gente percebe claramente que a integração dessas culturas ainda não acontece de uma forma mais clara. Muito pelo contrário, o que vimos hoje em Luiz Eduardo Magalhães são apresentações de um grupo em determinado local, onde geralmente as pessoas daquela mesma cultura participam, e de outro grupo em outro local, onde também só as pessoas daquela cultura acabam participando. Então, não sentimos uma integração entre as culturas aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E talvez essa falta de integração justamente cause aí um questionamento, né, de que Luiz Eduardo Magalhães não tem uma cultura própria. Dentro desse tema, eu pergunto ao senhor, né, apesar da presença marcante da cultura nordestina e sulista, questiona-se a falta de uma identidade própria da cultura luiz-eduardense. O que fazer para continuar valorizando as diversas culturas existentes do município e, ao mesmo tempo, criar uma cultura própria? Jota, eu já consigo enxergar uma nova cultura que já nasceu em Luiz Eduardo e que cada dia cresce. Somos uma gente de todo o país e até de vários lugares aí do mundo, de raças diferentes, mas com os mesmos ideais. Um povo batalhador que escolheu essa terra aqui para viver, crescer e construir nossas famílias. Por exemplo, meu filho, o Davi, ele é o resultado disso. Eu sou goiano, criado na Bahia, casado com uma paranaense com um filho baiano. E eu me lembro, assim que havia mudado para cá em 2002, a maioria dos meus amigos ou era sulista ou era nordestino. Hoje temos várias pessoas de vários lugares do país. Hoje tem gente do norte, sudeste, centro-oeste e o que? Eu acredito na evolução dessa cultura. Cada dia mais e mais. E entendo como uma gestão que o município tem que valorizar e investir em nossas crianças compreenderem, em jamais esquecer de onde viemos, mas ao mesmo tempo entender que aqui começamos uma nova história. Eu entendo que o São João tem que ser mais valorizado, a Marcha para Jesus, o aniversário da cidade, assim como a Semana Farroupilha, que é a cultura do povo gaúcho, para conseguir atrair toda a sociedade para participar e fazer desses eventos um sucesso para os moradores, inserindo artistas de bandas locais, sendo gospel, sertanejo, pop rock, seja o que for, mas inserindo dentro destes projetos. Temos de dar mais vida e brilho para Luiz Eduardo, com mais atrações, bandas artistas aberto ao público. Todo ano esperamos algumas festas tradicionais do município e não vemos mais atrações de lazer nenhuma. Tem de ser valorizado a música, o teatro, buscando representar o nosso município em todo o estado, no nosso país, apresentando essa nova cultura de Luiz Eduardo.
Podemos trazer para Luiz Eduardo um parque de exposição agropecuária com rodeios, leilões e atrações. Temos todas as condições necessárias para ser montada uma bela de uma exposição nessa cidade. Além de não gerar alto custo para a prefeitura, pode tratar de uma parceria público-privada, ajuda a incentivar a cultura e gera um turismo no nosso município. E outro aspecto muito importante, que eu até disse na rádio anterior, é a retomada do Domingo Cultural. Como disse, foi um projeto da gestão passada que acabou. Independente de quem era o projeto, se foi do Osiel, que foi o ex-prefeito, por que não continuaram? Se amanhã, diante de projetos que trouxeram melhorias para a cidade do atual gestor Humberto Santa Cruz, também devemos continuar. Isso é uma obrigação. Isso é obrigação de quem vai entrar na gestão continuar um projeto. Não é porque era de um adversário político que você vai prejudicar a sociedade. Vamos acabar com essa política antiga, um retrocesso social. E quem paga não é os políticos não, é a sociedade, é a população. A cultura merece uma atenção melhor, onde sua atenção e necessidade será destinada a mostrar a nova cultura que nasceu em nossa terra, plantada por quem acreditou numa nova ideia, na região do oeste da Bahia, em especial na nossa cidade, Luiz Eduardo Magalhães. Tá ok, pré-candidato Júnior Marabá. Para você que ligou o rádio agora, hoje nós estamos aí dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Luiz Eduardo Magalhães. Hoje, acontecendo aí a última entrevista, né, estamos recebendo o pré-candidato Júnior Marabá. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães se percebe aí também uma grande diferença. Na verdade, existe um grande fosso entre a classe mais rica e a classe mais pobre. A desigualdade, ela sempre existiu, a verdade é essa. No entanto, o poder público tem o dever de corrigir essas desigualdades dentro do possível. Em vista de que quando você tem aí uma classe muito pobre e outra muito rica, a chance de um possível conflito, até mesmo dessa classe muito pobre, desistir de querer conquistar o seu espaço, conquistar suas coisas dentro da legalidade é muito grande e, infelizmente, acabar aí optando pelo mundo do crime, o que é lamentável, e a gente tem que enxergar isso como uma realidade. Então, o poder público precisa fazer a sua parte na promoção social e no combate às desigualdades. Eu pergunto ao senhor, Júnior Marabá, o que fazer para reduzir a gritante desigualdade social existente no município de Luiz Eduardo Magalhães? Bom, desigualdade social só se combate com capacitação. Não adianta a gente querer buscar soluções imediatas sem buscar capacitação da nossa população. Além de ter uma educação padronizada, de qualidade desde o ensino, é necessário aumentar a participação feminina no mercado de trabalho. Essa foi uma das poucas forças que seguraram o aumento da desigualdade social nos últimos anos. Poderia estar muito pior, então a participação feminina diminuiu muito isso. Então precisamos investir em capacidade e de empregar mais mulheres, com maior participação, com maior investimento nisso. Temos que não só focar também na criação de emprego, mas na qualidade deles. A promoção social está ligada diretamente ao crescimento econômico do município. E o crescimento econômico pede a qualificação da mão de obra, e a qualificação se dá através de capacitação. O mesmo acontece com a desigualdade social. Temos de promover ações que estimulam a educação, a frequência nas escolas e principalmente o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Isso é uma dificuldade muito grande do jovem. Isso novamente nos remete ao quê? A capacitação. Acredito nos programas do governo federal, assim que assistem as famílias mais carentes, são importantes. Hoje cerca de 13% da nossa população, ou seja, 10 mil habitantes, recebem Bolsa Família, mas temos que qualificar nosso cidadão para que ele seja produtivo e não fique dependente de um programa de governo. Com capacitação e qualificação de mão de obra do nosso município, aliado ao desenvolvimento econômico, com certeza a desigualdade social deixa de acontecer. Além disso, Jota, vamos preocupar com a realidade já existente. O trabalho, desde o primeiro dia que nós queremos buscar, é o cadastramento e identificação de cidadãos com baixa renda no cadastro único, garantir a inclusão dessa população nos programas de benefício social. Assim como acredito que devemos promover o acesso da população da baixa renda aos serviços voltados para promoção da cidadania, vamos dizer assim, como a defensoria pública, por exemplo, ou até mesmo as coisas mais simples,
como a emissão de documentos. Tem muita gente que às vezes não tem RG, CPF, carteira de trabalho, devido a toda a dificuldade de resolver as situações. Então o que queremos é dar educação, capacitação e principalmente atenção. Acredito que com esses 3 ingredientes aí, as desigualdades tendem a diminuir muito, Jota. Pré-candidato Júnior Marabá, uma das formas de reduzir as desigualdades é dando a oportunidade que as classes menos favorecidas produzam mais riqueza, né? E não existe riqueza sem trabalho, né? Até um ditado popular de que o único lugar em que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. No entanto, a gente percebe que muitas pessoas estão desempregadas hoje, também em nosso município, né? Que já foi considerado aí como o município dos sonhos, né? O município das oportunidades. E hoje, infelizmente, a realidade enfrentada é outra. Nós percebemos que em nosso município há um grande número de desempregados, empresas, lamentavelmente, não estão conseguindo sobreviver e, consequentemente, fechando as portas, demitindo, e enquanto isso as pessoas passando aí ainda mais por dificuldades. A crise econômica, é óbvio, acabou atingindo todo o país. No entanto, o que a gente percebe é que Luiz Eduardo Magalhães, mesmo naquela época em que o Brasil passava por momentos difíceis, como na década de 90, até início dos anos 2000, em que o nosso país, infelizmente, não tinha todos os avanços que hoje temos, né? O antigo Mimoso do Oeste já tinha aí um grande diferencial, porque as pessoas vinham para o Mimoso para trabalhar, porque aqui tinha emprego, aqui tinha oportunidade. E isso, infelizmente, Luiz Eduardo Magalhães acabou perdendo essa característica tão importante. A gente sabe da crise econômica. Diante da crise econômica, falta de emprego, fechamento de empresas, eu pergunto ao senhor Júnior Marabá, o que fazer para que o município não sofra tanto com os impactos da crise e retome a qualidade de Eldorado do Oeste Baiano? Jota, infelizmente é um cenário que só começa a melhorar aí no próximo ano. A gente viu uma entrevista esses dias atrás, e eu até disse isso também na outra rádio, que seria no segundo semestre de 2017. E Luiz Eduardo, como todos nós sabemos, vem sofrendo uma seca aí e está passando pelo 5º ano de dificuldade. Eu disse na rádio anterior que dizer que vou resolver também o problema econômico com facilidade será apenas aí papo eleitoral. E continuo a afirmar que nossa cidade só é o que é hoje devido à vontade do povo de trabalhar, que vieram de fora, vieram de longe, deixaram a cidade, deixaram a família, em busca de um novo futuro para as nossas famílias. E acredito que é através dessas pessoas que podemos buscar a solução da crise. Precisamos chamar o agricultor, o comerciante, o industrial, o prestador de serviço, para inseri-los na administração. Um exemplo simples, Jota, se temos um time de futebol que está em crise, perdendo aí em todos os jogos, sendo rebaixado, como vamos solucionar o problema desse time? Contratando um técnico de basquete? Isso não vai resolver nada. A gente sabe que não resolve e nunca vai resolver. Então eu pergunto aos ouvintes, como vamos resolver o problema da crise em nossa cidade, se os maiores cargos da gestão atual são políticos e não técnicos? Então a gente tem o que? É obrigação de colocar a Secretaria de Agricultura na mão do agricultor. Temos obrigação de colocar a Secretaria do Comércio na mão do industrial, do comerciante. Temos obrigação de colocar a Secretaria de Saúde na mão dos médicos, dos profissionais da saúde. Temos que ter uma gestão técnica e não política. Se tivéssemos uma melhor participação dos comerciantes, duvido que o trânsito da nossa cidade fosse alterado sem calcular o impacto que trouxe e causou um enorme prejuízo para os comerciantes local. Não adianta a gente falar de uma economia macro se a gente não cuida nem no micro. Não adianta falar que vamos trazer indústria se não estão olhando com cuidado nem para quem já está aqui dentro instalado na cidade. A nossa energia, por exemplo, é um problema grave. Não há indústria que consegue vir para cá se não resolver o problema da falta de energia. E enquanto não tiver uma administração responsável que vá de encontro às necessidades do povo, a gente vai continuar aí com promessa eleitoral e não real. E resumindo, eu acredito no combate aos problemas econômicos da sociedade buscando uma gestão participativa. Não acredito que sou melhor que ninguém, só quero e vou resolver os problemas da minha cidade, onde eu e minha família cresceu e vive, onde eu não posso pensar que vou resolver nada sozinho. Eu sou comerciante, sou bacharel em Direito, e novamente eu digo, quem entende agricultura é agricultor, quem entende indústria é o industrial, e quem entende comércio
é o comerciante. Iremos fazer uma administração pública com participação de todos os segmentos, para a gente buscar junto solução e resolver os problemas, que são vários e não são poucos. Pré-candidato Júnior Marabá, o senhor agora há pouco falou aí em relação a mudanças no trânsito de Luiz Eduardo Magalhães, sem que os comerciantes fossem ouvidos. E o problema da mobilidade urbana é um problema que, infelizmente, que hoje está aí em quase todas as cidades aí que estão em desenvolvimento, especialmente aí nos grandes centros, né? Mobilidade urbana e transporte público é uma verdadeira dor de cabeça para os administradores. No entanto, tem se resolvido muito essa questão com o incentivo ao uso do transporte público, ou seja, oferecendo um transporte público de qualidade. Eu pergunto ao senhor, o que fazer para incentivar o uso do transporte público, melhorar o trânsito e resolver o problema da mobilidade urbana no município de Luiz Eduardo? Bom, hoje em Luiz Eduardo a gente viu uma separação geográfica, né? A gente tem a BR-242, a 020, e além de ter essa separação, a gente não tem iluminação, não tem passarela, não tem um viaduto que facilite aí a travessia. A gente sabe quantas pessoas dependem dessa travessia aí todos os dias. O que a gente quer fazer é buscar as necessidades para a solução imediata da mobilidade urbana. Primeiro é ligando as duas cidades, com segurança, isso é fato, mas com segurança, com viaduto, passarelas, com iluminação, se assim for necessário, um redutor de velocidades. Tem que buscar instalar nos bairros linhas de van, de micro-ônibus, com parceria público-privada, para melhorar e atender a comunidade dos 4 cantos da cidade. Nossos ônibus de linha terão de ter ali horários adequados e atender às necessidades do morador, de idas e vindas ali, principalmente nos seus horários comerciais. A gente sabe da dificuldade que muitos moradores enfrentam em relação a isso. A mobilidade urbana tem que funcionar, porque se a mobilidade urbana não funcionar, né, o município não funciona, tudo para. As pessoas têm que se locomover. E hoje vejo pessoas esperar horas para o transporte público, às vezes são pessoas carentes que ficam ilhadas em seus bairros. Quem não tem uma moto, um carro, depende 100% do transporte público. Isso é uma falta de respeito com a população, principalmente com as mais carentes. A gente tem que planejar a mobilidade, onde beneficie toda a população e os profissionais da área, com participação junto, discutir junto quais são as reais necessidades de resolver o problema dos moradores. E estudar junto com os bairros, conversar com os moradores, ver qual é o horário melhor para se adequar entre cada bairro e a gente organizar isso junto. Gestão não é o prefeito que chega lá e simplesmente acha que pode fazer tudo e sabe tudo. Para ele resolver tudo, ele tem que chegar junto da comunidade, junto da população, junto dos bairros, conversar, dialogar e buscar resolver o que tiver de ser resolvido. A gente tem regiões aí, Jota, que você pega ali, vamos pegar 2 extremos. Eu sei que são vários bairros que são prejudicados por isso. Eu sei que são vários. Mas eu vou pegar 2 exemplos como comparativo. Vamos falar do Sol do Cerrado, que é na região das Oliveiras ali, e no Vista Alegre. O pessoal é totalmente ilhado. Você vai lá conversar com as pessoas clamam por uma ajuda em relação a isso. A gente sabe como é que está difícil o desemprego hoje. E muitas das vezes, quando consegue um emprego, não consegue transporte público para chegar até o trabalho. Então, como que vai resolver isso? Como que a gente quer ter uma sociedade estruturada onde as pessoas possam viver bem, se a participação que o município tem que ter de viabilizar que a pessoa consegue prover seu sustento, nem isso o município faz. Então, Jota, ou a mobilidade urbana funciona, ou o município não funciona. Os grandes centros têm utilizado aí da tecnologia para resolver questões de mobilidade e também de transporte público, né? O monitoramento, a utilização de aplicativos. Hoje o smartphone está aí dentro das possibilidades de praticamente todas as famílias, né, com o uso da internet, que poderão acompanhar também aí o funcionamento do transporte público, horário de ônibus, localização do ônibus. Isso é muito fácil hoje de se implantar. E a gente percebe que a tecnologia ela vem sendo bem utilizada, especialmente no setor privado. Já quando se trata do setor público, infelizmente, a tecnologia ainda não é utilizada da melhor forma. A gente percebe, e aproveitando exemplos, inclusive, de outros municípios, que a tecnologia pode favorecer muito o setor público. E essa é a pergunta, pré-candidato.
como a tecnologia pode ajudar na gestão pública e produzir resultados efetivos nas diversas áreas sob a responsabilidade do poder público. Jota, eu vou ser sincero, às vezes se cria uma ilusão, algo inexistente. Eu falo o seguinte: antes de existir o carro, primeiro precisou existir a carroça, e antes da carroça precisou ser criada a roda, senão ela não ia funcionar, e assim vai. Então a tecnologia, ela tem que existir para facilitar e não complicar. Eu tenho sérias dificuldades quando se coloca aí tecnologia na frente de tudo. Temos uma gestão que diz que é cidade inteligente, e há 4 anos não conseguiu colocar a internet nem nas praças para funcionar. Não adianta dizer que a gente é cidade inteligente, sendo que Luiz Eduardo Magalhães também foi avaliado, Jota. Isso é muito grave. Em dezembro de 2015, pelo Ministério Público Federal, como uma das piores cidades da Bahia em relação à transparência pública de contas. Eu falo de um estado de 417 municípios que ficamos atrás de 335. Isso é uma vergonha. Tem lógico uma cidade como Luiz Eduardo, com o potencial econômico que tem, a gente ficar atrás de 335 cidades, desde que já estamos aí na 8ª economia da Bahia, e a gente ficar atrás de 335, estão empregando o dinheiro certo na tecnologia? Se tivesse, isso não acontecia. O que adianta investir milhões em câmara de segurança espalhada aí em nosso município, se não temos força de vontade junto com o Estado para aumentar o efetivo de condições de trabalho da polícia ou capacitar a guarda? Seria como colocar a internet na sua casa, Jota, e não ter computador. Eu sou jovem, eu gosto de tecnologia, cresci com a tecnologia, né? E sei da importância dela. Agora, eu acredito que na tecnologia a gente pode usar na gestão pública em 2 aspectos principais, sem criar muita baboseira. A primeira é gerar eficiência nos resultados programados, e a segunda é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. E são as 2 coisas que não estão funcionando. Então não funciona, prega uma ilusão, e é o que cria na cidade inteligente. Eu não sei de onde isso é. Senão a gente não estava atrás de 335 cidades, 417. Um dos maiores problemas da administração pública é a falta de informação na mesa do prefeito. Não de quanto está sendo gasto, mas como está sendo gasto. No comércio da nossa família, um dos itens que mais nos preocupa é o controle de receita e despesa. Eu acredito na tecnologia para oferecer resultados positivos ali de uma gestão pública ou privada. Agora, toda gestão tem que visar resultado e não conversa bonita. Você, gestor que está me ouvindo, entende que todo investimento tem que gerar um resultado. Ou caso contrário, sua empresa não está aí atendendo às demandas necessárias. Certo? Eu acho que todos concordam comigo que é empresário e comerciante. E por que uma gestão pública é diferente? Quero perguntar ao atual gestor se os milhões investidos em câmeras de segurança se geraram algum resultado de redução de criminalidade. Sabemos que não, e você, empresário, também concorda com isso. Então, Jota, eu sei de uma coisa: temos que investir em tecnologia, acredito na tecnologia, mas de uma forma existente, não criar um mundo de videogame que não existe. Tá ok, pré-candidato Júnior Marabá. O próximo tema é infraestrutura. Internet também, redes de tecnologia, né? Também estão dentro do campo infraestrutura. Agora, a gente sabe que o setor de infraestrutura abarca muitas outras áreas, como, por exemplo, construção, pavimentação e manutenção de vias, construção de rede de fornecimento de energia elétrica. O senhor colocou aí que, infelizmente, não dá para tentar buscar mais indústrias, grandes indústrias para Luiz Eduardo Magalhães, com a atual rede que temos. Ou seja, infelizmente, isso é impossível, tendo em vista que até algumas empresas já deixaram de se instalar aqui em Luiz Eduardo Magalhães por conta da péssima qualidade da energia elétrica. Ainda dentro do campo infraestrutura, nós temos também aí a drenagem das águas pluviais, a questão da rede de distribuição de água e tratamento de esgoto. São alguns dos componentes da infraestrutura. Agora, quando se investe corretamente em infraestrutura, a gente percebe uma série de avanços para a comunidade. Isso acaba gerando bem-estar, facilita o desenvolvimento econômico e melhora significativamente a qualidade de vida da nossa população. O que a gente percebe também é que nem tudo compete exclusivamente ao poder público municipal. Em muitos casos, ele precisa fazer parcerias, precisa ter um bom diálogo e um bom relacionamento também com os órgãos aí da esfera estadual e até mesmo da esfera federal. Se percebe claramente que, além de ser um bom gestor, o administrador do município, ele precisa também ter bons relacionamentos. E dentro do setor
infraestrutura, já que ele precisa ter bons relacionamentos para atrair investimentos necessários, eu pergunto, qual a avaliação que o senhor faz em relação às questões de infraestrutura no município e quais as principais ações que devem ser promovidas pela prefeitura? Bom, Jota, a avaliação que a gente tem, eu acho que é um sentimento de grande parte da população, é que o município só funciona em período eleitoral. A gente passa 3 anos e meio sem nenhuma obra, agora vem obras às pressas, sem programação, sem organização, e vamos lá, quem lembra de 2012 foi a mesma coisa, está tudo se repetindo. Eu vejo ali em frente à prefeitura, foi construída uma praça, eu não sei bem o ano certo, mas foi próximo ao período eleitoral, e depois essa praça foi destruída, e agora, nesse mesmo período, no outro período eleitoral, estão usando novamente, ou seja, estão fazendo a mesma obra que foi feita no outro período eleitoral, agora de novo. Então, isso não dá. Vamos usar o exemplo, por exemplo, de ACM Neto ali em Salvador. Ele passou 4 anos da gestão investindo em obras, mudou a cara de Salvador e não ficou com desculpa, simplesmente chegou e fez. E também foi um jovem subestimado por muitos políticos. E Jota, se tem algo que não consigo acreditar também, é diariamente essa gente na BR atravessando, arriscando a vida ali na BR. Não tem lógica aquilo não. Muitas mães atravessam crianças de colo, empurrando o carrinho. Semana passada um senhor faleceu ali atravessando a BR, chegando no posto 90. Que ponto que a gente chegou? É vergonhoso o morador da 8ª economia da Bahia aí, a capital do agronegócio, dizer que não tem passarela para mãe, pais, idosos, crianças. Vamos atrás do DENIT, ver o que é necessário para construir a passarela. Vamos solucionar esse grave problema da população de Santa Cruz, Floraisé e demais bairros. Vamos buscar também uma parceria no governo federal para construir o viaduto da 242, interligando os bairros da cidade. Além de unir, a cidade foi naturalmente dividida pela BR, esse viaduto dará mais segurança para quem precisar fazer a travessia. Outra ação tão importante é a tão prometida usina de asfalto. Luiz Eduardo, com toda essa arrecadação, tem a obrigação de ter uma usina de asfalto, que de maneira própria e economicamente consegue o quê? Concluir pavimentação com grande parte da cidade aí na próxima gestão. Agora tem que querer fazer, não adianta políticos, pré-candidatos virem aqui falar que vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Teve oportunidade de fazer e não fez. Então de promessa, as pessoas estão cheias. Tá todo mundo esperando o quê? Que a gente busque uma melhor oportunidade de pessoas que chegam para resolver o problema. Outro assunto, esgotamento sanitário. Infelizmente, obra que não é vista não dá voto. E há 16 anos os políticos pensam assim na nossa cidade. O funcionamento do esgotamento sanitário Luiz Eduardo já era para estar funcionando aí há 10 anos. É uma obra importante que não podia ter sido esquecida. E a gente sabe que a cada R$1 investido em esgotamento sanitário economiza 4 na saúde pública. Isso não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Não se pode fazer política com saúde do cidadão ou falar com total irresponsabilidade que somos uma cidade inteligente. Ok, pré-candidato Júnior Marabá, a última pergunta é sobre gestão e orçamento, né? Muitas obras são necessárias, muitos investimentos e tudo isso demanda recursos. No entanto, já se admite uma queda na arrecadação. Isso é um sério problema, não só para Luiz Eduardo Magalhães, como para todo o país. Eu pergunto ao senhor Júnior Marabá, o que fazer para continuar aumentando a arrecadação e gerindo o orçamento público de forma que atenda às necessidades da população e proporcionando uma qualidade de vida cada vez melhor no município? Jota, a solução para melhorar a arrecadação e equiparar as despesas do município com a receita é obtida através de gestão técnica. Temos que inserir os empresários, industriais, agricultores na nossa gestão. É o que eu bato na tecla todas as vezes que eu vou dar uma entrevista, que eu vou falar com amigos meus. Eu acredito que sozinho ninguém pode buscar soluções para a queda da arrecadação. Mas se a gente conseguir inserir a sociedade, aí sim, a gente consegue mudar. E Luiz Eduardo hoje se diz muito que a arrecadação diminuiu. E realmente diminuiu, mas ainda com essa diminuição ela é grande. Temos que ter eficiência de gestão. Gastar o recurso público com responsabilidade. Como posso melhorar a arrecadação do nosso município, ou até mesmo equiparar as despesas em relação à receita, rodeado de secretários e assistentes vindos de cargos políticos e não técnicos? Vamos montar uma equipe extremamente técnica dentro da gestão, solucionar os problemas de emergência e prevenindo problemas futuros. Vou dar um exemplo básico. Eu estava vendo uma matéria esses dias
sobre um país da Europa, um pequeno país lá, a Islândia, que em 2008 eles sofreram uma crise pesada internacional. Bancos quebrou, empresas demitiram, tiveram diversos problemas aí que travaram ali a economia e trouxeram uma crise muito pesada. E por incrível que pareça, eles foram o primeiro a sair dela. E você às vezes pergunta, como é que eles conseguiram isso? Ao invés deles ficar criando ilusão em empresas de fora, ao invés de valorizar empresário de fora, os bancos internacionais, eles fez o quê? Eles reestruturaram toda a sua política de valorização da população local, inserindo essa população no governo participativo. Uma das medidas tomadas por eles foi a estruturação do sistema elétrico do país. Fortaleceu a indústria e o comércio que já existia. Na minha empresa, por exemplo, eu estou há 300 dias já com pedido de ligação do transformador da Coelba, aguardando ligação. Como é que a gente pode resolver o problema de orçamento público do município, sendo que não temos energia exigida nem para quem já está aqui, que é a gente? Às vezes fica analisando o discurso político aí do pessoal, se preocupando em trazer a indústria de fora. O que temos de fazer é cuidar dos industriais e dos comerciais que já estão aqui, dar condição melhores, assim eles voltarão a crescer e vai diminuir o desemprego com a retomada do crescimento de todos eles. Outra situação que dizem que não pode decretar estado de emergência para não inibir novos investidores. Que investidor? Se o país está em crise e ninguém tem condição de investimento, vamos parar com essa novela. A cidade só voltará a crescer quando tiver uma gestão que tiver atenção com quem está aqui. Não consegue nem cuidar do que tem e querem buscar a ilusão de atração econômica. Tudo são etapas. Primeiro vamos organizar a casa, dar condição para quem já está aqui e no segundo momento vamos buscar sim a atração de novo investidor. Com a retomada do crescimento nacional na economia, com uma melhor estruturação local e com energia no nosso município. E bom, Jota, eu acredito numa gestão técnica e participativa. É isso que eu acredito e é isso que vamos buscar fazer. Tá ok, pré-candidato Júnior Marabá, eu quero muito agradecer a sua participação aqui dentro do programa Mundial Notícias, nesta série de entrevistas que a Rádio Mundial FM teve a oportunidade de promover aí com os pré-candidatos a prefeito. Espero que a gente tenha aí contribuído, né, com o eleitor para que ele conhecesse ainda mais os pré-candidatos a prefeito aqui de Luiz Eduardo Magalhães, aqueles que poderão governar esse município aí nos próximos anos. Conforme combinado, o senhor tem 5 minutos aí para as suas considerações finais. Muito obrigado, Júnior Marabá. Bom, Jota, não vou me estender muito, porque eu cheguei de viagem agora e eu quero primeiro agradecer à Rádio Mundial pelo espaço aí que concedeu aos pré-candidatos. Tivemos a oportunidade de falar os nossos projetos, pensamentos para a nossa cidade, isso é muito importante. Quero agradecer a minha família que sempre esteve comigo, os ouvintes que tiveram esse tempinho escutando a gente, todas as pessoas que estão acreditando em nós, e estão acreditando que pessoas de bem podem envolver na política. E aproveitando a oportunidade, também queria dizer que nessa chegada minha de Salvador, a gente estava lá com a Semi Neto, com o presidente do PSDB de Luiz Eduardo, Odacil, com o presidente do PMDB, Pacífico Murata. Tivemos reuniões com lideranças estaduais, deputados federais, Aleluia, João Roberto, Lúcio Vieira. E hoje tenho certeza que faremos parte da história. Não só Luiz Eduardo, mas de toda a região oeste. Estamos participando de um projeto onde eu creio um novo momento político e uma nova forma de fazer política. Sei o quanto a política está desacreditada, mas eu afirmo, não adianta a gente ficar em casa reclamando. A gente tem que ter coragem, a gente ficar em casa reclamando não vai mudar nada. Vamos lutar pelo que a gente acredita e eu acredito que com a união das pessoas de bem a gente pode fazer a diferença. Eu agradeço muito o meu amigo Odacil Hans, que com certeza está nos ouvindo. Desde sempre ele está nos acompanhando, dando conselhos, um homem sério, agricultor, morador da região há 36 anos, pessoa de bem, sempre buscou fazer a diferença por onde passou. E é dessas pessoas, Jota, que a política precisa. A solução não está hoje nos políticos atuais, está nas pessoas novas que vão envolver. Eu tenho 25 anos, o Odacil tem 62. Então, independente da idade, eu falo que tem que ser pessoas novas na política, o coração voltado a fazer o bem. E se você acredita que é possível fazer diferente, que o problema não é a política, né, e sim os políticos que a gente tem hoje, vamos esquecer a política e mudar os políticos. Venha conosco, vamos participar da mudança. E porque nós acreditamos em algo maior, a gente acredita que pode mudar o país nosso. Às vezes fala, o Brasil nunca vai mudar, vai sim. E eu acredito na mudança do Brasil, começando pela nossa cidade.
Luiz Eduardo é uma cidade de 100 mil habitantes, nós temos uma nação de 200 milhões de habitantes. Rapaz, é trabalho de formiguinha, cada um faz o seu, eu tô fazendo o meu. Independente do que vier acontecer amanhã, eu nunca vou sentir rancor de não ter lutado pelo que eu acredito. Nunca vou ter sentido rancor de não ter lutado pelo que meu pai acreditava. E provar o que ele acreditava era possível, que pessoas de bem era possível envolver na política, fazer diferente. E Jota, para finalizar a entrevista da Rádio Mundial, eu quero aqui dizer que foi muito importante esse espaço que concedeu a todos os pré-candidatos, não só a mim. Eu acho que todos têm que ter seu direito de vir aqui, falar, conversar com a população. A gente está num estado democrático e eu quero afirmar aqui na soberana e plena vontade de Deus sobre nossas vidas e que tudo aconteça aí diante de sua vontade. E o meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E digo mais, o que eu garanto e o que eu luto, que Luiz Eduardo não votará mais 16 anos atrás. É hora de novas oportunidades, de um novo momento. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um. Tá ok, Júnior Marabá.